Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Coisas que alguma menina estava lá na visão, alguma coisa tem, coisas na Sibira. Coisas na Sibira, coisas tem que eu. Le ferro de blama, que engatiga cedo, e gata na bom máfia. Operação um bocadinho na cabanta. Acerta coisas um bocadinho ali, quando vinha entrar na verdadeira assunto. Life da OS na facilidade na cidade francesa de Lille. Ali na Lille, mbinjo beno parentes, guinense na Lille. Compromisso e para respeitar. Então, um compromisso que eles há muito tempo, aonde se binjo eles. Disse de binjo eles. Não espera você tudo direito. Bom dia para você que não entrar. Kumba. Sara Rodrigues Santi, Pauleta Mendes, olha minha Pauleta, Alice Macedo. Bom dia para você tudo, bom dia para você tudo, Sônia Taborda. Bom dia, Carla. Caíta de Nuna de Caíta. A você tudo, bom dia, a você. Sara Amba Gomes. A você tudo, Mimi Chekebara, minha fato fofana de mim. A você tudo. A você sabe, Mimpi de Gassaja, Maria Tu, minha deputada. Iva Kassama. A voz tudo para falar a voz como um bom dia para vós, um bom dia. Não é bem, Joaquina de Almeida. Esse que Minguer de Ferro, Joaquina de Almeida, Polônia de Minguer. Não é bem entrar agora no assunto. Bom, na pera só para pôr música. Que música dá para. Elia, bom dia para vós. Dona Mané. A voz tudo, Dona Mane de DSP, a voz tudo. Mas por isso, eu sei como eu gosto de acompanhar com música, porque música, tem coisas, e tem música a escutar por aí, e que precisa de um contato que eu não empape. Na pera, só vou dançar mais ou menos 1 minuto, para poder pôr música para não começar. Joaquina de Almeida, a voz tudo, bom dia, a voz tudo, Gibril Camara, desculpa, Gibril Camara, grande homem, grande. Acabou de esquecer como assim sai e pode bem em força, com mais alimento. E assim, nós está ali, Ludmila Gomes Correia. A você chega, Célia Jassi, minha gente de Espanha. Bom, não pensa como a dito que tem, não gosta de acompanhar com música para despertar a gente, mas não pensa como não na guitarra, seja para 7 minutos, e dito que tem não avança, você como, ou que faça uma mudança, que a gente chega tudo riba de hora. Mas graças a Deus tudo na cor direito. Bom, minha gente, não te deixa a música para trás, que encolhe depois não está bem fácil na fim. Mas tudo. Bom, mais um dia, bom dia, boa tarde, boa noite. Não tem que vir arrancar, nunca pode vir estar na perder mais tempo, porque o assunto que está em primeiro lugar. Vou deixar só um consulta, uma coisa. Então aqui assim, não vim arrancar que não trabalho mais da semana. Simplesmente, isso para me falar, Baltazar Lopes Queta, bom dia. Não tem assuntos de bem papel. Não um dos assuntos que não tem de bem papel é simples. Não tem assuntos sobre conselho de jurisdição de grande partido que tem a AGC. Não tem para bem papel assuntos de um bocadinho de toca parte de Nelson Moreira. Não tem caso de passaportes de filho de Guiné na Itália, já lá vão um ano. Depois não tem denúncia acerca de fortuna com um embaixador Tata Flu na facina Portugal. E ainda tudo se gajofadia que faz. Tudo gajofadia que faz. Gosto de na como que tava na mina do ouro. Que embaixada gosta mina do ouro e que galinha que tapa de ovo do ouro.
na bem desmantelar aqui gajofadia que está nela, bem conta vos quanto que receita atualmente diário de uma embaixada, casa que compra na Riero, tudo para bem à tona, ali segundo que tem, mas não me problema que tem ali. Quem que me está aguenta que contente para bloquear sou Feliciano como toca a família. Ligou no que tem como na Feliciano toca a família. Não, me que tem tempo, que tem cabim para passar ninguém mão na cabeça. Nunca tem tempo para aquela. Depois não lembro para um bocadinho de falta de espírito que a minha cidade sobre morto de grande homem que tem o Carlos Correia. Depois não lembro para coisa de Covid, não quero dizer coisa de Covid, porque Dona Magda, me evita de quanto tempo, mas já quando vinha encontro, não tem que banir não tão. Na binga osbo nome não na bin papel não na bin jumbai ele ia assim depois não na bin cabaca caso de Mbatonya porque ele gosta de Mbatonya porque fala assim nome e fala ele comprar Mbatonya e bin de Mbatonya gosta e fala conta que misi e bin Mbatama 5 deputado tá pensando deputado e galinha com interga na criação e fala ele bom intergo galinha se bin padi o tá fica que tanto e vai lá 5 deputado lá ainda que elas também têm coragem mas sua de deputado na BIM para BIM tenta como daqui conferência de desinformação como de imprensa e para ver que culpado tudo é no conselho de jurisdição mas na BIM lenca na BIM bonito porque a mim tem que chamar atenção se reação que tem Feliciano tá bem que é que não passa de simples é como não fala na BIM primeiro que é que não toca e conselho de jurisdição doe quem doer linka está ali para ninguém lhe está na bom caminho a mim Feliciano e bufan número 1 na minha garganta coisa cabeça não pode correr na garganta para guintes ou coisa na verdade mas corre coisa na gajofadia não se vi tudo que é que falar afinal como envelope na trabalha base ok não é bem desmantelado minha gente vou ajudar a fazer análise porque a minha está ali só para papel a boss que do no de life a boss que tem que opinião a boss que tem que escrever porque como a Nana fala assim não vai para caso é conselho de jurisdição nunca muito não eles que bom mudo nunca muito não eles que bom mudo é na nangue porque como não falei na nangue não vai para coisa misti punta não consa que kunyu bota cande fasi nunca bem li vou prestar atenção e tem neste que falei tá dinheiro é muda a mim que la casa na minha cara de misti punta que bota cande fasi para tomar 8 anos de suspensão que dado 8 anos sim bote mas que gente que dá na legislatura cabo pega atrás de gente esse vou fazer conta e água que dar mana chão esse que tem panha cabo nem nesses que a questão de falar eles como não nos suspende boss vou falar eles boy que mandúcia que vou ter nela na série de partido mandúcia que folha que vou tomar que vou escrever que vou militar que ela na bacana no cal só lixo que não ocupando vou vai só vou vai lambuno ela esse que para falar expulsa esse está falando cerca e tem que usar expulsa aquela é a linguagem que botar tama de branco que é para falar cerca assim suma oro que tem casa bique cada vinte chama nome oro que é coisa que ele mara que tá bulicio tá sutal que popa é corre que lá kuna fácil nunca podia chamar nome para cabin pinta coisas assim que se dire fácil esse que para agora para falar e na suspender na que mas miste punta dentro do conselho de jurisdição acabou brincar que a gente coisa tá para ser cara tudo semana na life esse está sofrendo mulher está sofrendo homem não sofre, gente não morre para ver problema, vou parar de brincar que é problema. É problema é muito sério. E tem gente que arranja de doença que cada celes para ver bom problema. Vou de cada hora assim, com coisa assim, pelo menos vou contentar mulheres, é mulheres com homem que está para jogar. Vou contentar ele ninguém biar na vida. Vou tomar uma decisão bonita de tomar. A boa gente da na legislatura, me se punta, vou ouvir tudo que quer vir papel como nessa desinformação, como a conferência de imprensa. Mas vou ouvir ou vou ouvir. É que manda você. A você que não gosta aquele. Que comanda próprio homem que fala, mas vai tomar 5 deputados. Que fala? E conta eles como nada cá na sala, porque jogo de mala. Segundo o que fala, como jogo de mala está lá. Como a coisa frontaram para trás. Não cara também dá nome de ninguém. Coisa tem. Coisa dado lá. Que comanda a mim, Feliciano. Não cara fala, não afirma 100%, mas não acredita. Para ver que? Mas me se punta até a os. Vou explicar, que Juku de bande ainda. Juku de bande. E dirigente do partido. Vou contar, Mississippi. Que Juku está e dirigente do partido. Hora de sanção do Juku Katiga. Que Juku não faz nada. Que é Fernando Bindefero Liseta e de partido ainda. Oscar Barbosa está aí de partido. Então, conselho de jurisdição, afinal, o que é que eu vou fazer lá? Se de Jungu está, mim gosta de Jungu.
A mim gosta de jungo, caba. A mim se de jungo, a mim recona jungo internacional. Ah, então brincadeira como está nele. Então não brincando com outro. Bona brincar com paciência de gente. Mas me se punta tieta bem lipa per boca cheia. Como ele ainda é membro do Bureau Político do Comitê Central. Nada, nem mancar a caila. Mas segundo o como vi, como a coisa na yalaro bas. Coisa na injetaro bas. Mas gente agora na que? Na kuma. Liga tem nem pera congresso. Congresso que tem que perado. Congresso para falar para mim fazer casa de quê? Uma peca por participar no congresso. Mas quem que fala boss como que esses ministros punta boss suspendido 3 anos. Bora ministro falando como que 3 anos chega bora encontrar falar agora nós expulsa boss de vez. Que lá que tem nem nada esse para expulsar de vez. Esse dá na legislatura, é cara respeitar partido. Aonde um turria passar, ok? Que outro bem que foge lá que na gaguichava suma me pale. E também na falar como nós peles aqui legilo o povo. Coitado, vou gostar de ramenda, vou catapanha pé. Vou gostar de ramendar. A mim dá exemplo, não político que fazer. Um deputado. E tem elegível na Ponte de Lima para quem conhece Portugal direito. E que esse partido que estava no governo. Mas quando é que exigir como que aqui permite a população não fazer ele vota. Mas é fácil ele. Mas vos agora me se punta que dinheiro que é da bolsa, não falou que está manada. O pensa dinheiro e perfume e tá certo. O falou que está manada. Que ninguém tá mais, me se punta ninguém tá mais, não o põe na balé. O batamos sargento na praça Bissau. Bobangana jota bo. Butama dinheiro tá mal muito bem. A bo próprio comigo papel que boca cheia como quem bato nego amigo na visitar o comiste. Mparia, a bom paria que tá fazendo boas ponte. E que mparia que tá fazendo boas ponte. E que ela que botaram niba. Bota vai segundido, mara a cabeça. Bo pensa gente que na civil ba. Que outro tá falando com ele ainda de PGC, boa falta respeito com puro nela. Que esses ainda têm esperança com eles de PGC. Conselho de jurisdição, na conta bolsa, vos membros que estão em se canto. E na papiado, como dinheiro tem, é dinheiro furantado base. Agora, acabar vou pressionar que processo. Não chama nome. Esse processo de Fernando Gomes, de Cancan, de Tieta de Leste, é companhia de Cipriano. Esses que fazem parte do partido, vou tirar esses. Bona mata gente na sofrer. Que eles não fazem no partido? Que eles não fazem até os que medo que botam, né? Vou contando, acaba depois de que na papiado, como a tieta está injetando como e tem uma coisa comprometedora que pode comprometer. Agora vou contando o que ele quer. Tieta como ele tem de que massa. Agora vos conseguir, a minha cama tem na bomba de andar, em tomar café com vos nunca se vê. Mas tieta como ele se de que massa. E cana chegar chamado. Aí é? A seguir o continente. Nada não arranja criolina. Não leva PGC toque limpo, pus. Que basura do governo, vai que basura do governo. Que lá que não escova PGC que paga daço, toque tá limpo. Afinal, a gente na luta ali, a gente luta camba parte, mulheres na licença, homens, esse trabalho, para vir manifestar. Afinal, coisa na guiar la base, a monta. Aí é? Não tem jumba, é tempo. É tempo um cana de conselho de jurisdição, nem tipo de folga. Enquanto boca chamando alimentos que fazem descarna. É 5 deputados, um contador, vou falar eles para bater mas é papel, não quer precisar de que papel, quer fazer inscrição. Penseiro de coisa militante. Vou ter paciência, vou convocar eles, e que tem nem convocatória para ngor deles como para renunciar a cargo. E que tem que ficar naquele ponto, qual ponto de quê? De ngor deles. Esse falei eles, bobai, esse bongoro, bocangora, é cana que de volta nunca mais. Que vamos não contar como esses um dia na riba, para vir voltar para boss. Ou para vir falar, não, desculpa. Porque vício tem na PAGC, o Tayara PAGC, o dado sanção 1 ano, 2 anos, buca babu riba, se estava na limpatia, naquele curso militar, é tapu alferes. Na PAGC, ninguém põe gosto. É traição que acaba ali. Esse que é cortelado e que acaba ali. E para ver aquilo, que comanda até os conselhos de jurisdição, para tudo que aquele jucu de bandeira faz. E vai apoiar outro candidato. E faz tudo para Fernando não perseguir. Presidente desse partido que está falando ele. Boca capaz de tamanho medida. Então, ao final, o que é que vão fazer lá? Vou me segurar para não falar com o que na papiado de como mala, jogo de mala, não funciona lá, que é para não papiar. Para não papiar na nossa. Nunca falamos de algo que bota mal, mas na papiado como bota mal. Bota mal.
prova na bem. Agora que nem ser complicado, vergonha nem tem. Porque é que mal de né. A gente trabalha, tá fazendo uma carreira bonito. Tem na fio, tá pensa praga que terra tem. Tem na fio, sim. O tá dando história tudo. Fep, o rabi cinta. Nunca se pa que. O tá pensa maldade que tem na que terra, maldição que tem na que terra. O que tem um filho de né que é um princípio to que morre. Nai tem que vai um bocadinho e dizia. Mas na pedi boss, seguidores mandam mensagem. É Gigim, papunta boss, a mim ser porta-voz. É mingueiras que tá deixando a fazer. Esses, na seguir esses firmemente. Esses que tinha fiança, esses que tinha pilar, é mingueiras que é homem. Que tá perdendo tempo para mim ouvir. Então, tudo hora que tem um curso para se na bem punta boss. Conselho de jurisdição. Botem paciência, vou reunir antes da semana que nem entrar no mundo amanhã. Essa semana que nem entrar no mundo amanhã, cana acabar. Tem outro live que não é bem sábado. E não é bem bonito, né? E não é bem bonito, porque outro coisa não é bem. Outro coisa não é bem, lá de nome não é bem, que contia. Nome que contia não é bem. Que tamado. Nome que contia não é bem. Gente na luta contra gajofos. A boa não tama coisa para gajofos e não mantém partido. Que eu vou pensar como não fica passa todo o tempo nem batalha ladrão. Ansuma a mim não papel para minha cabeça. Não. Não. Sua de própria coisa como que canto de todos bem desistem. E caminho como é tamar dinheiro. É cansa. E caminho como é tamar dinheiro. Tem mangre no colega com sa, mas vem acabar de desistir porque cansa. Isso é aturante. Mas Deus e Pai, para Deus contratar no força todo dia. A voz que está firmando tudo hora para ouvir, para tocar no pano, para ninar. Aquela que mandou não tem força. Se aquela não pensa hora tá não lá se vai não desiste. Mas acabou de fazer boa fazer coisa ao contrário. Tem a ponto de esse bem falar com uma. É como a neneca. Tá falar com uma. Ele tem que respeitar esse eleitorado. E que a pesca se que elegir. Mas não conta um coisa com uma. Gente que não entende nada na gente. Vitor Correia, maestro, muito obrigado. A mim gostaria de aprender dica de alguém, hora aqui em caixa. Vitor, muito obrigado. Gente que não entende nada. A mim me pergunta como, você ainda de gajofadia, você vai falar gente na morança como na Círculo 25, a partir de hoje, a minha candidato. Mas que vai contar o eleitorado? E que através do programa de PAGC, aonde a PAGC é Canadá, a boca elegido, você tem a satisfação da PAGC, o problema não consegue partir do comício, me dá o dinheiro. Aí assim, ser o deputado e assim, que vai ter uma frase que eu vou gostar de som, na conta, se alguém quer concentrar o tempo para porcaria. Bata falar, meu deputado de nação, representante aqui, a não condição normal, nem representante de xiribibi. Você quer que xiribibi? Amigo chato. Você quer que chato? Coisa mais pequenino, coisa mais pequenino do mundo. Mas xiribibi ainda mais pequenino do que chato. A voz mais ou menos um xiribibi. A voz tudo que coisa de que cinco advogado. A partir de bom nome xiribibi. Se bom me sabe que é significado xiribibi, vou ligar na privada. Gos nome que vou não chamar deputado xiribibi, amigo chato, xiribibi, a voz. A bom tacar tipo de gozo. Vou dar na quinta legislatura, vou dar golpe, vou nem falar como é que. Que Brahma fala? Que Brahma camarada papel? Cami Feliciano com papel. Montrus que montou sumunho na bafata. E cami que papel? Brahma que fala como conta que fala na bater governo e fala pera na busca cinco deputados. Mas ele loja de saldo. Na PGC. Deputado PGC está na saldo. E loja de saldo. Lá que estava buscar. A você outro, bona burgunho ba. Mas na que bem a tona, bona burgunho. A bona não condição normal, ora. Bona largava política, bona saiba na política. Bona pedir boa demissão, bo caminho, bo fruta corpo, bo descansa. Mas falta de vergonha. Falta de vergonha. Acaba muita pena. Ora coisa vai ter na condição, boss. Giló. A bo mami se punta, bo é traidor. O traidor arranja mais, advogado que tá lhe barracado, que chuchuchuichi. Como acaba o pensar como o poder guiar o direito? Que conselho que eu poder receber? Que conselho que eu vou poder receber? A bo é traidor. O vai arranjar mais advogado que tá chuchuichi. Que tá lhe barracado. Que gosta de não cana me falar naquela linguagem terra de você veja. Você que aqui mantenha de quem que tá conta. Mantenha de quem que tá conta e montroso. Apelido de quem que tá conta e montroso. Se nome de quem que tá conta, se apelido e montroso. Aquela que é gilo. Aquela que se trabalha. Bota para segunda orientação. A boa situação normal. Aquela nem dabi e que podia orientar, que fazer para orientar. Se a você um deputado próprio de nação, mas que bota em que boca, vou falar. A nosso deputado de nação. Desse pé deputado de galinhas. A bota tendo coragem de vir falar com
país que na travar, tu tá falar sua silência. E presidente da república, como não, como aqui nome que tá chamando, a mim não pode chamar, não, cara chamar. O tá falar como é guerra que não compra, diz na era de Jomaf. Ah, Neneca, você estava dizendo que eu faria há muito tempo. Gosto que máscara cai. Ah, voilà. Tá botar na punha leva domingos. Kuta mansirka bagoro kusar campanha lá. Buta mansirka kusar campanha. Na mão de domingos campanha, material de campanha. Que acabou investir na conta própria. Suma falei que a PGC que elegeu. Que acabou investir. E que material de PGC. Que bandeiras, que camisola, abo como anda fazer. Abo como anda fazer. Abo como anda compor. Disso na conta garando que burgunho. Garando que tra calça. Orienta calça. E capa xixi para fora. Então você vai por assim. Fala povo de vou desculpar, vou ir no Coreia. Vou chegar, vou fazer um comício, vou falar povo de não yara, vou por dan. É enganado. Mas capa bem que é desculpa farrapado. E a voz de PGC, é normal. Vou voltar só que programa, é normal. Mas me se punta agora, ao longo do tempo tudo, que como anda tanto viagem que PGC reúne. Que como anda ninguém vai pisar para série de partido. A voz própria. Logo naquele momento, que a gente tem papel que não vem à tona, e vem à tona a notícia de denúncia, de como você na gajofaria. Canto militar que dispensou, Guarda Nacional. A voz quem? A voz deputado mais importante. Domingos Simões Pereira, que líder do maior partido na Guiné. Cadê segurança, cuidado. Heller Barros, e a faz Sani. E a faz ter guarda-costa. Badia do Nandigna. Bodete. Damba Kadi. Que ela tem guarda-costa. Quem que agora põe da Guarda Nacional? Homem, abo. Isso? Rabo Sancho. Como aqui tá falando. Gato segundo diz rabo. Homem, abo, o pensa é bom problema. Abo, que viram namorar não prova, abo. Abo, que pensaram não prova, assim. Boni nano, eu vou falar ali prova, não tama dinheiro. Porque quem não deve, não teme. Que como nem falando? Nem falar como não, partido tá reúne. Partido vou por reúne tudo, vou chegar assim dentro da sala, onde é que vota. Parangana, gente, vou chegar a falar regimento, que regimento de alternaria. O regimento da assembleia. E regimento. É nome que bota me se engana, vou engana lá de outro, quando dormir, que ninguém que tá se entale. Como na regimento tá falando. A hoje, quando considera a voz, que vai lá de Candonga, vou encontrar gente regimento, que faz gente que lê livro, garante. Agora, pinim peça de televisão, já vou conseguir compor direito. Vou nem bater o seguinte como regimento, vou dar uma legislatura na boa barriga, vou pensar, vou matar na gosto de ter comadre. Vou sobrar no papel menos, antes vou encabar, porque vou ter casa. Um cara muito longe, você, incapaz de me riba para bolde. A voz é 5 gadofo deputado e também gente do Conselho Nacional de Jurisdição. Gente está muito zangado com você, simplesmente me entornou a voz. Para ver tudo está indica como a bota me acusa. Bom mansa problema. Tieta até o boca chamal. E tem advogado. Se nega vai curi. Que comanda advogado desses vai responder. Desses 5 deputados. Que comanda dele boca por chama. E que algo com sa própria baga gumbe de 5. Lá na Nigéria. Na Nigéria. Lá. E que algo vai com sa na campanha do chai lá. Na Nigéria. Go botar mal boca na chama tieta na como. Tieta aqui. Catimiro botar na dele. Para ver falar como tem coisa que não compromete alto dirigente. Bona piscina é líder. A gente próprio alguma vai candengandado. O tempo vai bem preparado. Agora, se a gente diz, e filmado, e gravado, na que maneira que está grava. Cada segundo, gravação tem. Gravação tem de coisa de tama. Agora, não é bem que ele. A mim, não tem problema de conta com a gente Lúcia Glanta. E quem que são Dharma. Agora, não é per uma semana, não é jubilação. É gente que é convocado. Eu estou falando, roupa suja, lavaram na casa. A mim, não tem fórum. A minha fórum, não tem. Não fórum, ia nos 3. Feliciano Pinto Lopes Canhota, se telemóvel Samsung, com internet, como eu falo mega, que é que tinha fórum, esse que não está consertando aqui. Não está ligado, um papel que é outro respondendo. Assim que tinha fórum e 3 gente só, a nós 3 só, tinha telefone marca Samsung, tinha internet, com Feliciano Pinto Lopes Canhota, esse que tinha fórum. Quarto elemento tinha fórum, e a voz que está jogando, que está dando força. Esse que assim que tinha fórum, cara. Nessa alguém da voz um bocadinho, não vai para casa que toca com diplomacia guinense. Gente na badia, na diplomacia guinense, gente na enriquece, gente na falta filho de Guiné respeito. Naquela parte do mundo, nher bombo judão, que está fazendo passaporte durante ano, gente de Itália.
um ano gente me está avançar com documento é por um ano e como cônsul canadense não importa qual é que interessa e que interessa um ano com passaporte fazer passaporte não tem recibo de a gente fazer passaporte dia 11 de julho do ano passado 2020 onde é que não está cada embaixador que não tem a não cabine para combosadia vou combosadia tieta com que outro lá filha de tia Lofi que levou problema de boss a boss próprio quando vão querer loucura vou já não que se ninguém agora vou ter que aguentar ninguém a boss 80 que levou problema de boss a nós Guiné-Bissau não cana perder tempo para ver de boa rivalidade com bossadia não homem que cada boss mas sim senhor Guiné-Bissau cada coisa escutou já né Guiné de bombardade a borda de boss mosca você tem sabor de mel que faz de guerra aqui no de mel vou ter paciência acabou misturando bom problema de rivalidade de boca de ofadia com problema de filho de Guiné que não sofre para ver de passaporte na Gigite outro sumana é cônsul na punta esse nome porque não tem gente na Itália na Milano na punta nome de cônsul na Bimpele embora é caginense mas não tem gente nacional lhe rabentamento do paiol porque conta como tudo que toca filho de Guiné desfavorecido e toca e ganha guerra comigo e sumoro que toca minha guerra para fazer conta com e declarar guerra a mim assim coisa de passaporte de filhos de Guiné na Itália Teos um ano Itália paga seu dinheiro tudo comprovativo tele internet basta pio só exibir se capa ver o nome de que alguém para comprometer não mostrava a bolsa mas para comprometer não recebe esse nome é comandar na evitar de exibir mas qualquer que tenha alguém chamando que contente na exibir depois não cana saindo na que toca com diplomacia que é diplomacia tieta bem dias como vai inaugurar espaço cidadão mas bom inaugurar espaço cidadão para cidadão bater sintala ali não tem papel de passaporte que eu conseguir resolver mas qual tipo de falta de respeito onde é que não te gana nós guinenses não lanta não terra na larsi na bai é na bai não na terra como espaço cidadão o vai range 3 tropeça 4 tropeça com range o cola lá o puila que tropeça que tem na coisa o range como espaço cidadão ah não camisa luxo ninguém gente bata sintava na pedra labrado suma tempo antigo mas pedra era bom atendimento por que falar do passaporte um semana que um semana chega para ver e can é gajofadia assim esse gajofadia esse para mim gajofadia e que passa desse esse maior gajofadia e gozo a nós cidadãos que lá que ajustau o agora o discurso que discurso de dito de rivalidade porque que outro sintava lá e não guliço e a coisa de Chibini vem cá na força mas que lá é que problema de Feliciano interessa pouco lá na camba para que outro embaixador Tata Flu ai gente na contou como galinha porque se camisou esse borgonha para que vira rabada contra vento a bobu vira na rabada contra vento suma mora gozo uta fico noja Rio Tejo como para ver aquele busonho mas busonho agora o montão que era Roberto Sutona mão buta a voz inveja que tem DSP para ver comprar que casa dessa café o tem que vir comprar casa não manda caro para não mames bidera pero explica bolsa cusa eu me gente na caba bo fundo que bote né que vaga que na falar de bolsa que é 50 vaga e 50 vaga você nem momento canto e seja canto mil tal candidatos documento que está para bolsa para autêntica e documento ilegais que autenticação que serve para nada que é ninho que ranja que autenticação que serve para nada qualquer documento que faça na Guiné-Bissau que na bem entidade que tem direito de validar aqui documento e de reconhecer embaixada de Portugal porque na entidade portuguesa que não é entregar para reconhecer para porque selo branco mas bem ele está falando reconhecer a assinatura na embaixada autenticar documento banga na perquito com na boa porque ninguém caminho lhe de burro nada não tem força como manos para via da arma o compra que bruta la tocou de casa de 5 soleada você não onde na Riero para quem não conhece a Riero com na Riero depois de antiga segurança social e tem um balcão de caixa geral riba de lá vou comprar casa de 5 soleada e está para lá um Audi de Buminguer é caro Audi de Buminguer como eu falo como eu gosto de vista de Rio Tejo
Ba kumbu casa na Rio Jeba. Lá tem boa vista. Bu gostar de boa vida, boa montão. Boa montão, senhor embaixador, boa montão, abo, boa montão. Que dinheiro que não cobra, como é que é possível na 50 vaga? 50 vaga. Você tem mais que 5.000 candidaturas. Que dinheiro? Atualmente, embaixada de Guiné-Bissau em Mina de Ouro. Vou apontar para Bia. Quinta-feira, a embaixada de Guiné-Bissau faz 12.000 euros de receita. Pecha mão para tribunal, esse fonte seguro, pecha mão. 12.000 euros. Dantes está fazendo sobre 1.000 euros, 900. 12.000 euros. Cadê no mundo que o embaixador pegar cartão multibanco? Cartão multibanco de embaixada, conta de embaixada. E cá ninguém que tem ele. E ele descarnou levas que tem ele. Cartão de multibanco. Ele que tem aquela, ninguém que tem ele. Ele que tem ele só. E na gere. Embaixada está chegando naquela parte do mundo. Na embaixada está chegando paga documento na conta, ou paga outro conta. Vou pensar como não ficou de tulo. Nada exemplo. Quem que botar para reparar a embaixada, que arranja aqui níquel. Que níquel que arranja aqui bolsinho lá. Sumés que tu que está falando algebra. Que arranja aqui níquelzinho. Uma fala como espaço cidadão. Que como anda bocata uma firma português. Para ir orçar o que lá. Para dinheiro por curso e trâmites legais. O tabaco chama brasileiro. Vou pensar com uma boa esperteza de mim, por boca, que tempo que está Luciana português. A mim sou Luciana português, não tem nada de na cal. Se que ela Luciana português, porque mais bem pequenino do que a boa, uma rinca corre. A mim mesmo por mim, manteram alguém na casa. Dia que Luciana que na português, nada se que ela. Se que ela Luciana português, uma não tem que Luciana português, não tem nada na casa. Caninho como não pedir a favor. O barranjel aqui brasileiro, bolsa outro, lavagem de dinheiro, dinheiro que passa para nada, trabalho sujo. A negro, mas não está falando. Vou pensar no caso de comprar pintoinho na pressa de vaca. Canto bem contagiante, se na transparência, bem contagiante. Não há bem que ele fez. Bem contagiante, canto que vou comprar com espaço cidadão. Que nem que assim. Mas dinheiro não entra lá todo dia. 12.000 euros quinta-feira. Fonte segura. 12.000 euros de receita que vou fazer. Quinta. Cabe tempo tudo, mínimo receita que você fazer, de que coisa de como é que está falando, de bolsa, de candidatura. Acaba, é não gana bolsa, não mame. Mamãe é não gana bolsa, é bolsa é que? É bolsa, porque está custando tudo de. É roupa difícil, não mame. Acabou, tem uma ilusão de como esse menino terra branco para vir estudar. Tudo para ir ter sonho desse filho formar na terra branco. Tudo para ir no mundo. Mas aqui com um sacrifício tão, para o inca ter ninguém de jantar que terra lá para mandar menino ali. Porque é roupa duro, é roupa que tem fala titio, é mesmo por pagar o renda, aquela que atende, li carta que está trabalhando. Senhorio, se fala eu tenho um problema, está falando que tem na mão bom, porque tem a dívida com o banco. Então não chama boa atenção, botem paciência, vou cuidar direito da coisa de candidatura, porque a gente não contou como, esse você tem a máquina de fazer dinheiro, falta de sono com a matelis. Porque está buscando dinheiro de todo tipo de maneira. Todo tipo de maneira. Gente que inventa até imposto de Dabi. Você não imposto de Dabi. Que é tudo tem na Guiné. Tudo maneira não faz para buscar dinheiro. Então, vou ter paciência na pedir na bolsa. Vou evitar, vou julgar direito. Se vou ter outra forma de botar esses meninos para vir estudar. Mas acabou um gosto que é homem de gente. Naquele carro quando falou em comprar casa, vou apontar qualquer alguém que consiga Lisboa. Nenhum casa que custa menos de 400.000 euros. E que até nenhum casa que custa menos de 400.000 euros. Para pouco tempo, que eu mandei trabalhar de nada. O sim daqui está chegando. E minha vizinho vai lá na Massama, longo de Chafariz, para quem conhece áreas de grande Lisboa. Lá que está chegando. Só que para respeito com para que alguém que não me menciona o nome, acabei me enguiar, a minha bolsa como é, a mim, que eu toco com me enguiar, em cada me se toca. Mas se vende que está chegando, não contra canto, biala, não estou contra. Mas um dia vai comprar casa lá, na Arriero. Arriero. Longo Roma Arriero, para quem quer saber. Não, como? Mas está na mina de ouro, na embaixada, e na locote só. E na locote. Imagina, não fazer de conta. 12.000 durante 5 dias e canto. Canto que não tem? E que 60.000. Onde a matemática, você tinha que outro tanto vai longe. E canto que tem?
Quanto que tem? Quanto que tem? E que é possível nós abrir olho. 12.000 euros quinta-feira, 12.000 euros. 12.000 euros que fazer. 12.000 euros. Bom, imaginou 12.000 euros durante uma semana. Hein? E quanto? E que 60.000? E que 60.000? 12.000 e que 60.000? Como é que cama comprar que casa? Mas não se turno não já tem na gente que tocar o palmo. Ah não pode com a cabeça o nimbo que imagina que nem come a os. Mbili na cidade Lili, na tratar o direito. Tudo na tratar o direito. Bons filhos de Guiné. Nota bili, para nota sinti, no irmão namuri. Gente namuri à toa na Guiné. Medicamento que tem nada que tem para ver que lá. Quando na bili, a minha pinha tem na último. Tem na último, ora com saia na agonia, na larse, na bapa jogro. Não se bem capure, lá dito que tem. Mas enquanto não tem força, na bem tudo semana. Na bem. Só se Deus furta um corpo. Na saia embaixador, não pensa como tudo que tem para papel de embaixador, de denúncia. Passaporte, prazo e tem outra semana. Se ele ganha falando com passaporte que tem. Se ele ganha falando com gente de Itália, como é que esse passaporte, que faz um ano. Em caso não é passaporte do urro, como na facializá-lo. Para bater boa no espaço, dá ter só passaporte, que ela que não serviu de avião. Em caso que ela que não pera para bem deles. Mas não é bem para vós. Na cambação um bocadinho, na que aqui assunto quente de... No assunto quente de semana. Caso General Antônio Njai. Minha colegas para manga dele, é verdade, cada quem tem esse leitura que é fácil. Mas me bem só para vir de Antônio Njai recado. Antônio Njai, botaram na jungo, mas o perto do mentido. Na conta, o perto do mentido, é menino um gano, acabava se de direito, quem que meteu nesse terninho. Feitor terninho. Você me mari que me, kami que não conta o Ede. Na conta, Antônio. É na furtando o corpo. Era passinho na furtando o corpo. Conta na bata jungla. Jungu na jungu como? Ora kuna saporta. Una terra sono lá nos Estados Unidos. Esse hora de bulanta. Lanto maradala. Lanti lang abala. Lanta. O maradala. Era passinho na intergao. Era passinho na intergao para dinheiro de. Es para dinheiro que não é assim. E não mata qualquer alguém. É na intergao americanos. Que comandei o problema fria para já. Mas que bucusa garante buyara. Garante buka temba nada que bim niti baboka ne kusa de eleição. Buka temba nada sinta ba na bukanto. Mauto no bima majito kateng abo no parente. Lanta. É na intergao americano de. É na intergao americano ala na visão. É na intergao americano suka lanta. Li jumna de. Agora li sono dabi. Subuim brinca dormir com do sujo. Ina furtanda o corpo. Nconta o esse. Esse bu dormir só ina furta. Esse caminho é o que não intergao americano. Porque o cibe direito com compromisso que tá na cabo. Bu lembra direito. Aba próprio cibe marca ninguém. Sumi se cibe quem que fez terninho. Punta de cu de bande. Era para si eu confiava nele. É terninho esse. Bu lembra mano que tá tentando me tuba cadientes. Esse. É feito terninho. Como que kunsi bora acabar kunsi lá porque se doce fica na chigam. Bom levar e vídeo bo tem paciência. Bom tergan el tonton Njai. Njai. Na contao. Buna dormi kubo. Tete clareia do sono que na po una bajo grombias. Buna bajo gro. Tarna dormi buna ela leva o jogro. Esse hora de bulanta. Tepa americano leva. Njoro não fica kubo. Garante próprio da fala como kabutor que bu mandusia para manuncia ninguém. E aqui bu mandusia bu lavar direito bu seca. Abono ka miste abo turma na filho de né. Mas se jumnao. Bu na repele. Ora bu na país porta. Na jogro kuna sta. Coitado de que meninos. O se para ver que como na chantal. Fazer o chantagem. E normal. É como anda tá falando mesmo kuna tamanho butera construir na butera tonton. Tonton é casa com espalhar na Dakar. É casa com espalhar na Gâmbia.
Filho nenhum, 4 só que estão na Europa, estão na França. De resto, tudo bus pagal. Estão entre Dakar e Gâmbia. Tonton, cara, que vai para fazer? E está falando, lembrou, tem menino de nenhum, naquele lado. Para ver de Maqui, com que outro de Gâmbia. É por ele torcer o menino, mon. Que lá que na chantageou pele. Homem está decidindo bias. Filho nenhum. Ribantal tudo para galinha proteína na que filho. Filho nenhum, ribantal tudo baribo. O moço que me apoiou minda. Limpa a imagem para o povo de Guiné por dar. O único que pode por dar é processo. E que ninguém. E povo de Guiné, porque povo de Guiné que pode oranta. L'antenda na chama o último bias que chamou atenção. Porque como imagina que caminho tem. Pele é bom e vídeo. Subir está interessado. Cabo visita, chaman. Chaman, não me conta. Que é na preparar para você. Você pensa assim mentira como a gente não montou para bater. Ele me se despachou de rosto porque o compromisso que tem para você não conseguiu cumprir o chefe de Estado Maior. É comanda, o canal está com a boiúno que a gente quer apanhar na cidade tomara de posse. Não se vê com uma boa vontade. Nunca gostei desse pé. É normal, eu vou obrigado a gostar de ninguém. Mas pelo menos está falando bagito que tem. Suma que não apoia que ganha perante a boca. Mas no momento, e que aquela. No momento, e para falar com uma boa dormitiu. Esperto panhão. É não entregou. Acaba de pita entrega. Se nada que faz falar dos 5 milhões. Tonton, a ninguém contou também, que cancela assim. Se que 5 milhões bem cai, não falar na level está bocão, mas para me tulita monsim, para me falar aí naquele casa, para que 5 cai. Não está mal tão, não sobra um bocadinho, porque a boa está macio. Mas mesmo assim, tonton é na panhão, a boa se vidrito. Vou lembrar a história do caso de 12 de abril. Como é que andou civil? E que através de terninho, ou não conta mentira a mim. A mim, Feliciano, hoje que cara que está contando mentira. Através de terninho, a você que é que tu orquestrava contra você. Quem que alertou? Quem que alertou? E que terninho? Terninho que alertou. Então pensa agora como aqui jogo o cano continua. Gosto que está na mão de lá. É que não estou tolantou mais. Ela não contou, vou ter paciência. Não pensa na tudo gente que não dube vídeo depois. E não tem alguém que não tem amizade com o tonton. Não estou ninguém. Bom terga nele. Para yobi, ninguém vou cortar, é parte só. É na panhão, o tem poucos dias. Ou cedo homem é maropano. Buracude. Ou cedo homem bias ou é maropano. Nkana toca mais nem assunto. Nem assunto sigbo. Nkansa chamou de atenção, canto bias. Agora vou conseguir. E a orquestra se custa drito. Um apanhado é disso. É só como pode falar. Antes sai, não vim para casa de morto do tio Carlos Correia. Que, bom, de papel de Carlos Correia, eu penso que uma bavá fazer aqui que ele fazer, porque gente que tem mais conhecimento acerca da história do tio Carlos, é bem papel tudo de uma forma cabal, mas a mim não vem só para vir tocar numa outra parte, é como não está falando como ele tipo de jogador na campo, cada quem tem esse estilo. Vai técnico e alguém que não está morrendo pelo. Que lá todo mundo se vê, que ela entende muito respeito para todos os meus colegas, entende muito respeito para eles. Mas a mim não vem de outra forma. A gente está muito preocupado com a Carlos Correia desprezar um combatente liberal e pátria. E tem um tipo de homenagem que está fazendo. O alma que está assim no outro mundo. Bom, é que o peixe é fácil de assim. Homem que tem na vida lá direito e na repousa direito. Mas o que é me seba? Como há dias de luto. É normal, não está de negócio como. O também tem um nome morto, tudo morto. A mim que contra para ninguém dar 20 anos de luto. Mas me se punta. Bucana é dia de luto nacional para um Carlos Correia que dá nessa juventude. 4 dias primeiro-ministro. E foi ministro de Finanças, salvo ele, que ensina não dinheiro de Guiné. Bucata daquele dia de luto nacional. Que agora se faz um penador reprequito. Um penador reprequito. O da coisa de luto nacional. Um Carlos Correia, tipo lixo. Para tudo que aquele homem gente faz para Guiné-Bissau. Mas gente cala. Não olha. Gente cala de. Depois gente vai falar como não fazer tal gente mal. Mas gente olha que não passa. Gente cala. Lifante cala e não fala nada. Mas dia que não abre boca. Dia que acabou bolo com sa. Seja o dia que vira. Bosana, não está na baliza albas. Bona Riana Rocha. Bona mitisou golo.
Mato kuno vira campule. Na ina bonito. Mfala bo na repetir. Ina tenginte kuno ya kurumbu. Na calça branco, linha vermelho. Que chinelo apaga letra, imite frala, camisa guiba na costa. Se sabe, se Deus se garante, é na consciência que praça revisão. E na consciência que praça revisão. Nós se vi tudo. Na reforça mais um dia, a mantenha de tudo para tudo, família de Carlos Correia. E também não me garante como não baba. Caramba. Na Abubakar, Alhaji Abubakar, a mantenha de tudo para tudo, comunidade muçulmana. Especialmente para minha grande amiga na Londres, que faz Mata Binta Jallo. A mantenha de tudo para com tudo família, tudo comunidade muçulmana. A mantenha de tudo para vós, tudo se família, comunidade muçulmana. E também família de Carlos Correia, e também minha colega na Guiné, que diz aqui, com uma na Facebook, e morre, é para Deus dar um canto na glória, e pena. Também minha grande amiga, Matilde, está na Guiné, Matilde Cabral, se a minha morre, para Deus dar um canto na glória, a vós tudo, não pega outro, não mama, e cá na boca. Mas é bom não mama mesmo na corção. E que assuma esse que está fazendo mal, tem que falar não mama. Bom, essa me fala minha mantenha de choro. Antes de sair, não me vai para acerca de Covid. É a situação de Covid. Doutora Magda, tem muito respeito para vós. Mas, doutora, tem paciência. Tem paciência, o que puder. E normal. Cada um trabalha com branco tio. Faz carta. Pensa como tudo maneira. A boja nem mundo, pensa porque não tem problema de pirissal. Mas que não pediu, tem paciência. Muda. Bulambu meninos, o cuida injeção, injeção. Buka paga menino nem cêntimo. Meninos vêm para discutir que mora de Guiné, o vai carregar como quadros militares. Para vir tecer para dar injeção, como a de Covid. Mas me se pergunta que é vacina que vem, é bom vacina. Então, você lembra que dito fama de como chá de nunde? Chá de Madagascar. Bom, ainda quando 72 países que panhalaram rabada na simola de galinha. Você disse, simola de galinha, pilado. Bukata se que é uma contra que é garganta e rabada. Mas pensa como, nessa simola que é assim. A nós que dividir simola, a nós que panhalaram rabada, a nós que Madagascar. Madagascar tem DJ. Se é presidente de DJ, a não tem como Michael Jackson, breakdance, thriller. É como andar para tirar outro como chá de Madagascar. Bocoia como aquele dos gente que totona na castela. O data um DJ, embora respeitar a profissão DJ. Que na nada isso pensa por música, para pensar no país. O data é dançarino, é Michael Jackson, botar a falar como que ele acabou de bona junta, para dar golpe como, para pôr na poder. E fala, você tem tempo, esse tem tempo. Doutor Contabos como a ferrista que está enterrado terra, a ferrista. Dila, que está enterrado terra. Mas bota mal. Ora cá de papel que você tem que nome famoso que você tem que chamar. Bota fala Juvela, você tio papel. A mim cata me timon na fugo para ninguém. Mami Feliciano Pinto, filho de Lúcia com Luiz. Neto de Clara Forte. Não sei bem que é mas ninguém catama. Nkatama, nkana tama nkamiste. Nka pega nunca telefone para ligar ninguém. Katama, a me instale na paga na minha quinhão para Guiné-Bissau. Kana me temon na fugo para mim, na me temon na fugo para minha cabeça. Katama, nkana tama. Agora se tu tá tama nkasibe. Kasibe quem tá tama, tama. Mi Feliciano kata tama, ninka me se tama. Ntapa PS, nanka boca cheia. Paguem bem prova o contrário. Antonin sai. E normal, ao você que tinha costume, com gostar de pôr a música para não animar outro, porque é só desgosto, porque tudo semana não está bem desgosto. Porque tudo semana é novidade de Guiné Kutobi. E desgosto que não está bem. Essa terra de tudo que não está em cima. Porque o problema de Guiné é terra de tudo autêntico. Ora que na acaba outro na bem. Mas pelo menos não gosta de pôr que música para animar, boss. Passei outra semana para coragem tem. Mas é normal, não tem arriba de hora, cada tempo, se não gosta de cumprir. Com horário, nunca pode fazer na hora certo. E dos razões que manda, nunca não vim por passar música. Mas não manda no grande combatente que ele na Barreto, Mbarsa Riso, e nha pecador na França. Esse nha custa mbai jogro, li na Barreto,
E grupo zinha custambai jogora bado Barreto, Lina Barreto, ma gente Barreto tanchiore, Bana Barreto, DJ di Badi, tu iki selva rigam Barreto, nya mantenha garandi a boss tudo, Barça boss, Joel Antonio D'Amato, Ofelia, gente tandi giba, e per di cotização, botem paciência que só mara, fato, a não gente de giba, mara, fato, rachaba zofaria, como para topoti, para poder com pouco na giba lá. Odete Silva, Pauleta ali cumprir a gente de Lili. Eles que chamam, Nhatio, João José João, abos tudo, Mário João, nha piloto de mim. Na bem agradecido, Satu Coyate, que se irmã, Anísia, que se cunhada Augusto Brema, sanha grande jornalista no conselho. Vitor Rocha, piloto, Zélia, é para todo mundo gosta, tudo comunidade. Tudo comunidade ali na Lili, Bamarijó, polícia. E tudo comunidade guinense na Lili, Feliciano Pinto está ali com você até amanhã. Faz questão de bem perto da comunidade, a mim cata fugir. Minha poderosa, minha poderosa, esse custambai Mansoa. Nunca se imagina que não me cemitério de Mansoa, mas quem toca na minha poderosa de mim, não vai na Mansoa, lá não na Camuro junto. Toia de Bratanha, a voz tudo, sábado Pina, a voz tudo, Fulenjai, Nelita Monteiro, a voz tudo que está jovem, todo mundo. Mariato, minha deputado, Olímpia Silva, a voz tudo que está jovem. Na fala voz, muito obrigado, mano, que estou acompanhando tudo semana. Na fala só voz, nunca tem nada de paga voz. Nada de paga voz. Carla, Dodô de Bombeiro, minha irmã garante, minha fiança. Filomena Barros, ali está outro gente. Lá no outro lado. Utilinda Costa, lá no outro lado, lá na Macau, lá não sei de dia, esse minha irmã, ninguém cacha mal, esse de mim, Nhata Damfa, no gente no lado, Sara Rodrigues Santi, Sara Mba, Bubakar Júnior, a voz tudo, na bin sai, Bajuda Gomes, minha muleta, que minha ujo na Luxemburgo, Bajuda Gomes, minha pretinha de mim, Ndira Zulaika, a voz tudo, a voz Tulipa Negra, Ndenha Nitani, Justina Almada, Ndenya nitane de mi nkato ja nkasi keke fasi nginte meeting kel kuma ke kau garba kami awanya kustambai jogoro ndenya shu gora je osibi boye kuja kuma tene mjerchu shu je nya kustambai chada shu ika kustambai jogoro nya kustambai chada Isabel Brandão nya mantenya pa boss tudo a boss que tá na privada Vitória a boss que tá papel kami a boss que tá calmang a boss que tá limpan yago na uju ora kan na chora a boss tudo Marcelia, Dona Marcelia, consiglia menino so. Dona Marcelia, mbarsa uriso un tempo a voz gente de Manchester, Oti Correia, un tempo tudo, a voz tudo. Edna Rosa, Sema Rosa, tudo gente munagata, a voz tudo. Magda Pinhel Sani, parsim. Isabel, Guti também, Guti de Mutaro, mas Mutaro não laro de Mutaro casama, mas ele de. Botem paciência para quem confunde. A voz tudo, mbarsa voz, riso. Mbarsa voz. Sindiz que se maizi, Tavares e Faciano, minha pecador, que ele minha custanteiro na Irlanda. A voz tudo, minha Zanda Fernandes, de mim, Tiri, a minha Boucher, Pedro Encara, Benenkara, João Carlos, a voz tudo, Atílio, Kempa, minha Guintes tudo, mbarsa voz, riso, tempo na Corson Gibril. A voz tudo, um catapolita manome, uma voz por minha mãe, Maria Nazaré, Felipe, minha mantenha para na Irlanda, a voz tudo, mbarsa voz, riso, tempo, a voz ninguém capuri tranco, voz, casamento que escabulicava. Joel Antonio D'Amato, a voz tudo, mbarsa voz, riso, e para falar só voz, muito obrigado, bom dia. Ali gente recebendo-lhe, Edna Sibiru, você via assim como, nunca se pro ainda cá que prato, nunca de punho. Como é tipo de carne, que coisa assim, a nunca se passa na treina de, passi 20 na kunsa, na ranka. Nya nome Feliciano Pinto Lopes, nya nome Kamamadu de. Kanara de kila, sida pantama, natama, sigada pantama, ganatama. Nelson Garcia, Henrique Bentana, no gente que está escrevendo. Elder Gomes, Wacha Cacheu, comandante em chefe Olívio Barreto, Gervásio Silva Lopes, Baltazar Lopes Keita, Gibril Camara, Abos tudo, Malang, tudo gente Babablut, Fernando Aurelia Lopes, Maizi, Ntembole Maizi, Abos tudo,
na despediu um panta bisau. Bata sai no live, abo gente claro, Maria Eugênia, Nené Prera. Obrigado por música com cantar. Sempre engana de esqueci. Bom, não tem bom na corso na bindissa, boss. Se fuziram com a Deus, na riba outro sábado, quem que papel para boss e cá ninguém. E filho de Lúcia com Luiz. Neto de Clara Forte, classe Cambi, neto com Manjo Ferrano. Um papel para boss na cidade de Lille, França, para quem cucunse. Um bom jantar para boss. Até sábado.